Você tá mais por aqui que eu sou muito baixinha. A foto que eu tinha visto foi diferente. Eu já usei lá. Eu acho que a foto que ficou na divulgação foi alô. Ei, todo sujeito chegando correndo aí. Doutor Romário. Aquilo. Doutor Paulo, tudo bem? Como assim, é? Você que estava no trânsito? Era, né? Mas São Paulo quase não tem trânsito. Não. Isso é de Brasília, não sabe. Pois é. O pessoal de Brasília que mora no plano. Pois é. Quem mora na periferia já Quem mora na cidade de satélite sabe. Eu fui agora para a sede da Contagem. Aquilo é 45 quilômetros. O seminário que é Contagem de Comunicação. Peguei um congestionamento aí. Vai ser não é hora normal, é uma hora. Já dei muita palestra. Pessoal, vamos começar? Vamos à luta? Doutor Paulo. Seguinte, nós já fizemos alguns esse ano, que são aquelas conversas com blogueiros e sites sobre temas de importância. Então já fizemos algumas conversas esse ano e estamos retomando. A ideia, essa conversa pintou recentemente numa atividade que teve na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em que eu participei de uma mesa junto com o Floriano. O Floriano fez uma bela exposição sobre essa proposta da reforma tributária solidária. Na ocasião eu levantei a leve para ele, para a gente aproveitar para tratar do tema junto a sites e blogs alternativos, que talvez sejam os que vão mais repercutir esse assunto do que a mídia tradicional por motivos óbvios, né? E aí fomos pilotando e deu certo. Então, de cara, eu gostaria de convidar o Floriano para participar aqui, para sentar aqui. Floriano Danfilo, que é dos autores fiscais da Receita, e convidar o Charles para cá, para a mesa. O Charles, que é da FENAFISCO. A Anfip e a FENAFISCO lançaram essa campanha, né? Estão aí com várias peças já publicitárias, né? E a tendência agora, principalmente pós-Copa, é intensificar. O Floriano me explicava que até agora eles fizeram diagnóstico sobre a situação tributária brasileira, que agora vem a fase da proposição propriamente dita e do embate, que é um embate que vai se dar no Congresso Nacional, mas é um embate que tem que envolver a sociedade, porque se não envolver, esse tema não anda. Nunca andou, não vai andar, né? Então eu gostaria de cara de agradecer ao Floriano e ao Charles por estarem aqui. Acabaram de sair de um seminário de 3 dias, foi bastante repercussão, boa presença e tal. Sempre fiquem à vontade. Nós vamos seguir o mesmo roteiro das vezes anteriores, né? Eles farão uma exposição sobre o tema, não é isso? E logo na sequência nós abrimos então para perguntas, problematizações. E vamos ver até que horas a gente consegue tocar aqui os nossos trabalhos, depois sair para tomar uma cachaça, não precisa nem sair porque tem aqui. Mas só a Lourdes que não está bebendo. É uma mineira desnaturada. Nada, ela mente, ela bebe sim.
Vamos seguir o mesmo roteiro das outras vezes. Vamos primeiro fazer uma apresentação para os dois saberem quais são os blogs e sites que estão aqui presentes. Pode ser? Podemos fazer assim? Para vocês conhecerem a galera que está aqui. Então, podemos começar aqui pela frente. Eu sou a frente? É Lourdes, do jornal GGN. Eu sou a Luciene Sudré, do Sudré Repórter do Grande de Fato. Boa noite, Ricardo, do blog Nocaute, Fernando Moraes. Cid Moreno, do Nocaute, Fernando Moraes. Oswaldo Padilha, do Fórum 21. O Felipe Bianchi, aqui do Barão de Tararão. Georgia Pinheiro, Congresso Fiel. Paulo Salvador, TVT, RBA. Daniel Castro, jornalista. Renato Bovai, a fora. Eu sou César Locatelli, do Jornalistas Livres. Pedro Breyer, do Cafezinho. Joana Rosura Viana, do Portal Vendê. Você não quer se apresentar também? Eu sou a Carolina e faço assessoria da FENAFISP e da ANFIP, principalmente da Clara Foco. Beleza, todos apresentados, vocês gravaram o nome de todo mundo. Aí a bola está com vocês. Quem começa? Vamos se apresentar também. Pessoal, meu nome é Floriano Martins de Saneto, eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. 31 anos que eu assumi o cargo no concurso público, lá no estado do Mato Grosso, como aí naquela época fiscal de contribuições previdenciárias do IAPAS. Então já vai um longo tempo e muitas transformações a gente viu, infelizmente algumas para pior nesses últimos anos. Eu sou o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais, a ANFIP. É uma entidade que tem 68 anos de existência e ela se notabilizou pelas questões da Previdência Social. Nós tivemos à frente da batalha da PEC 287, trabalhamos aí no Brasil inteiro, com palestras, subsidiando os movimentos dos trabalhadores. Eu acho que o povo lá dos bancos acho que não gosta muito da gente, mas a gente tem ali fez o dever de ofício para acreditar que a Previdência Social é uma política fundamental à Seguridade Social, que o Brasil não merecia e não pode viver sem os programas sociais. Então é isso, a gente vai conversar um pouquinho. Posso puxar e se apresentar também, né, Chance? Ok, enquanto o Floriano passa aí para o Miro, pequeno Peguei ontem livro com o que Fanhane, não deu de presente. pegou o Fanhane, legal. Tem um livrinho para você, o Pascaico. A gente deixa mais uma edição, Fica aqui no bar. um exemplar aqui. Bom, boa noite, obrigado aí pela oportunidade, eu acompanho, acredito em boa parte de vocês aqui eu acompanho, tá? Charles Alcântara, eu sou presidente da FENAFISCO. A FENAFISCO é uma federação nacional que abrange os sindicatos estaduais do fisco. Floriano é do fisco da Receita Federal e nós somos da Receita Estadual. Então a gente abrange aí os sindicatos de todo o país do fisco estadual, uma entidade aí que está ao lado da ANFIP nessa luta aí, essa nova causa por uma reforma tributária. Enfim, a gente vai enfrentar aí uma jornada, já começou, mas agora que vai começar o embate propriamente dito, quando a gente vai começar a fazer o projeto em si de reforma tributária. Foi um prazer que a gente está à disposição para conversar sobre esse tema tão importante. Tá, Miriam? Obrigado. Vai dividir. Tá bom. A gente gostaria de apresentar esse vídeo. Eu sei que talvez o pessoal que vai nos ver, mas depois a gente dá o endereço, né? Mas aqui para entre nós, porque na realidade essa ideia da reforma tributária, de fazer uma proposta, ela surgiu no ano passado, então já tem um ano que a gente está trabalhando nisso. Nós arrebanhamos aí com a orientação e com a coordenação do professor Eduardo Fanani, da Unicamp, um time de mais ou menos 40 pessoas, mas dá até mais do que isso, colegas que não são só auditores fiscais, são professores, acadêmicos, estudiosos, pesquisadores, um monte de gente,
Porque lá atrás, quando a gente estava no meio da trincheira da reforma da Previdência, eu e o Charles conversando, falaram, acho que a gente precisaria fazer alguma coisa, nós só estamos aqui nos defendendo, né? Então, jogando pedras, às vezes, arregimentando, falando, o que a gente poderia fazer para inverter ou para colocar uma nova bandeira, uma nova ideia, para que a gente pudesse resolver os problemas do Brasil. E nós chegamos à conclusão que a reforma tributária, ainda mais, também naquela época se avizinhava a possível votação do projeto Hawley, no qual a FENAFISC acompanhou muito mais de perto do que a ANFIP, e a gente tinha muitas críticas com relação à proposta do deputado Hawley. Então, a gente começou a conversar, e lá se vem um ano e as coisas vêm caminhando, já tem algumas coisas, já andamos, mas eu acho que eu gostaria de falar sobre esse assunto, a desigualdade, porque isso é que dá sustentação ao nosso discurso. Eu acho que ela consegue sintetizar um pouquinho esse assunto tão árido. Falar de tributo é difícil. Ninguém gosta de pagar tributos. Por isso que o nome é imposto, né? Imposto aqui é obrigatório. Mas tem a ver muito com essa desigualdade. Então vamos passar rapidinho só para a gente aqui mais, nós mesmos. Tá sem o cabo para passar no amplificador, então se todo mundo fizer silêncio, acho que dá para escutar. Vamos falar sobre desigualdade? Você sabia que mais de 70% das pessoas que vivem em extrema pobreza no Brasil são negras? E que 64% dos brasileiros extremamente pobres não completaram a educação básica? Você sabia que as mulheres ganham 62% do valor dos rendimentos dos homens? E que o Brasil é o vice-campeão mundial em desigualdade de renda e só perde para a África do Sul? Você acha justo? A desigualdade que enfrentamos no Brasil tem tudo a ver com os impostos. Temos um dos modelos tributários mais injustos do mundo. Aqui, quem ganha mais, paga menos, e quem ganha menos, paga mais impostos. Isso acontece porque os muito ricos têm alíquotas máximas de imposto de renda baixas na comparação internacional e os dividendos e os lucros que recebem das suas empresas são isentos de tributação. Isso faz com que o Brasil seja o país que menos paga imposto de renda entre os países desenvolvidos. No Brasil, essa arrecadação representa 21%. A média dos países da OCDE é 34%. Nos Estados Unidos, é 49%. Em virtude da baixa tributação sobre a renda dos ricos, o governo exige mais imposto sobre as mercadorias, tornando os produtos mais caros e inviabilizando o consumo. O que está errado? Os brasileiros têm a impressão de que este é o país onde se paga mais imposto no mundo. Esse sentimento surge porque metade da receita de impostos no Brasil vem da tributação sobre o consumo. A média dos países da OCDE é 32%. Nos Estados Unidos, é 17%. O modelo de tributação brasileiro gera obstáculos ao desenvolvimento econômico, reduz o poder de compra da população, aumenta a concentração da riqueza e as desigualdades. E quem paga essa conta é o consumidor e o trabalhador. Chegou a hora de tornar nosso sistema tributário mais justo. Participe do movimento pela reforma tributária solidária. Reforma tributária solidária. Menos desigualdade, mais Brasil. Tem mais um, né? Que é o vídeo publicitário. Eu quero mudança. Chega de tanta desigualdade. Eu quero um país mais justo e mais solidário. Com mais oportunidades para mim e para você. Quero mudança na forma como os impostos são cobrados, levando em conta as diferenças entre ricos e pobres. Quem tem menos deve pagar menos. Quem tem mais deve pagar mais. Eu quero mudar para melhor. E você? Reforma tributária solidária. Menos desigualdade, mais justiça, mais futuro, mais Brasil. Vou dar uma contextualizada na nossa conversa e passar para o Charles primeiro, na chance. Ok, vamos lá. Seguinte, assim, a gente teria muitas coisas a dizer, mas a gente também é importante privilegiar aí o diálogo, enfim, afinal de contas a gente está aqui com gente que conhece muito a realidade do Brasil, né? Nós resolvemos tratar o tema tributário no Brasil, colocando como centro da discussão a desigualdade. E essa desigualdade aí, que todos nós aqui conhecemos bem, coloca o Brasil aí
nessa situação aí deprimente de um dos países mais desiguais do mundo, ainda que seja um dos 10 mais, né, uma das 10 maiores economias. Apesar de ter perdido posição, mas continua sendo uma das 10 maiores economias do planeta. Enfim, nós fizemos um seminário agora, me lembrou, Fórum Internacional Tributário, 3 dias aqui em São Paulo. Nós trouxemos para cá 14 países. Trouxemos os BRICS, Rússia, Índia, China, África do Sul. Fizemos um painel dos BRICS. Trouxemos 5 países europeus, a Europa Ocidental. França, Alemanha, Dinamarca, Suécia e França, Alemanha, Suécia, Dinamarca e trouxemos a Espanha, trouxemos os Estados Unidos, trouxemos a Argentina, México, enfim, foram 14, Chile. Também o Chile. Fizemos um painel, enfim, um pouco como esses países lidam com a questão tributária, mais do que com a questão tributária, mas com a questão fiscal, tem a ver com a alocação do recurso. Para além de a gente dizer como funciona esses países, a gente trouxe os próprios estudiosos desses países, enfim, foi um extraordinário esse evento, tá? Que é parte desse processo que começou ano passado, que produziu esse primeiro material aqui. Nós temos aqui 39 artigos coordenados aí, esse estudo coordenado pelo professor Fagnani, reuniu pesquisadores, enfim, acadêmicos, mas também técnicos da administração tributária federal, estadual. E produzimos um diagnóstico. E formulamos algumas premissas do que a gente compreende que deveriam nortear um novo sistema tributário brasileiro. Quer dizer, algumas constatações a gente tem aí apontadas. O Brasil está na absoluta contramão, como o próprio Fagnani diz assim, nós estamos falando de países capitalistas, não estamos falando da Venezuela, né, nem de nenhum país bolivariano, são os países capitalistas. Nós estamos longe dos países capitalistas, que focam, direcionam a sua tributação para os impostos diretos, especialmente renda e patrimônio. E não pesam a mão tanto nos impostos indiretos, aqueles que incidem nessas relações de consumo, bens e serviços. O nosso país ele está exatamente na contramão disso. Ele é o reflexo invertido do que se fez e deu minimamente certo no planeta. Tá? Repito, dos países capitalistas. Certo? Nós temos a carga tributária brasileira, ela incide 50% no consumo. 50%. São 49,7%. Ou seja, 50% do consumo. Na renda nós temos aí uma incidência de 20%, patrimônio 4% de alguma coisa. Tomando por base os países lá da OCDE, na média, disse aqui já até o Floriano, a média é o seguinte dos países da OCDE, renda e patrimônio, 34%. 34%. Nós estamos com 25%. E consumo, que no nosso caso é 49,7%, ou seja, 50%, média da OCDE é 32%. Isso tem uma série de implicações de ordem, assim, até mesmo ética, mas também de ordem econômica, enfim. O nosso modelo tributário, ele impossibilita, ele dificulta, por exemplo, uma coisa que é fundamental nas economias, sobretudo num país com o mercado consumidor do Brasil, com mais de 200 milhões de cidadãos, é que você restringe, você comprime o orçamento doméstico, você retira, né, a capacidade das famílias de terem um pouquinho mais de renda, e elas têm propensão ao consumo. Eu falo das rendas médias e baixas, especialmente, que são as mais afetadas com esse modelo de tributação. Então é fácil explicar, por exemplo, quem vai ao supermercado e compra R$100,
Quem ganha um salário mínimo raramente consegue ir ao supermercado comprar R$100. Talvez consiga isso num único dia no mês quando não recebe salário. Mas enfim, vai lá no supermercado e compra R$100 e entra no mesmo supermercado, sei lá, um rico, né? E compra os mesmos R$100 da compressa, entra rápido para comprar alguma coisinha e compra R$100. Vamos imaginar que o imposto incidente sobre esses R$100 foi R$30, certo? R$30 para quem ganha o salário mínimo tem peso. E R$30 para quem ganha R$50 mil por mês tem outro peso, certo? E é assim que a gente costuma explicar. Então a tributação, quando ela pesa muito no consumo, ela proporcionalmente sacrifica muito mais as baixas rendas. Esse é o detalhe, né? Mas o Brasil fez uma opção, a elite brasileira fez uma opção. Como ela não paga tributo, que é rico no Brasil não paga tributo, há uma pequena dose de exagero na frase, mas é apenas uma dose muito pequena de exagero. Porque está mais para não pagar mesmo do que para pagar alguma coisa. Então a opção do Brasil foi tributar no consumo, que são os impostos invisíveis, né? São tantos. Enfim. E na tributação na renda, a coisa chega a ser escandalosa no Brasil. E ela se tornou ainda mais escandalosa a partir de 1995, uma lei de Fernando Henrique, 26 de dezembro de 1995. O número da lei é 9, a gente não esquece o número dessa lei mais. 9.249. Fernando Henrique editou uma lei publicada no dia 26 de dezembro. A gente estava de ressaca do Natal. 26 de dezembro, o Diário Oficial traz publicada a Lei 9.249. O que fez essa lei? Essa lei isentou de imposto de renda a distribuição de lucros e dividendos dos acionistas, sócios de empresas. Certo? Isentou. Pá, não paga mais imposto de renda. Então, por exemplo, alguém no Brasil hoje que recebe 240 salários mínimos por mês. Isso é dado oficial, tá, pessoal? Os grandes números da Receita Federal do Brasil que apontam. Dados da declaração Mano Base de 2016, que é o último dado que a gente tem, tá? Quem ganha 240 salários mínimos por mês no Brasil, não é, convenhamos, não é tanta gente assim que ganha esse valor. 240 salários mínimos por mês dá mais de R$200 mil, certo? Por mês. 70% da renda desse pessoal está isenta de imposto. 70% não paga. Eles pagam uma alíquota efetiva de imposto de renda que não chega a 6%. A alíquota efetiva. O imposto de renda no Brasil tem a sua alíquota teto 27,5%. A alíquota efetiva é aquela alíquota depois dos abatimentos, das deduções, certo? Então a alíquota efetiva desse povo é de 6%. A alíquota efetiva de um brasileiro da classe média clássica, que ganha R$30 mil, que ganha bem para os padrões do Brasil, certo? Mas quem ganha R$30 mil no Brasil paga uma alíquota efetiva entre 12% e 14%, certo? Só para comparar. Então quem ganha essa faixa 30 mil, paga entre 12% e 14% de alíquota efetiva. Quem ganha 200 mil, paga no máximo 6%. No máximo. Porque quem ganha mais de 320 salários mínimos, e tem quase 20 mil brasileiros que ganham isso. São quase 20 mil brasileiros que ganham mais de 320 salários mínimos por mês. Esses, a alíquota efetiva não chega a 2%. Não chega a 2%. Certo? Então essa turma do topo, a partir de 160 salários mínimos, e a Receita Federal aponta isso, tá? Essa turma do topo, a partir de 160 salários mínimos, para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 80 mil declarantes dos 27 milhões de declarantes. Dos 27 milhões de declarantes de 2016, cerca de 80 mil ganham mais de 160 salários mínimos. Se essa turma fosse cobrada, como é cobrado na tabela normalmente, qualquer cidadão,
nós teremos aí por baixo, pessoal, por baixo 80 bilhões de reais a mais de imposto de renda. Por baixo. O Paulo Feldman, que acho que todos conhecem aqui, o economista liberal, ele fez um artigo, coisa de um mês aí, podem procurar. O artigo é assim, exatamente o título é assim: sem previdência, vírgula, só taxando fortunas. Eu costumo dizer, a gente tem andado pelo país aí, eu costumo dizer o seguinte: esse artigo do Paulo Feldman, o título já dá uma tese. Porque o título ele diz muito, né? O título, vejam, sem previdência, ou seja, tentaram de todos os modos fazer a reforma da previdência para fechar a conta. Porque o Estado, assim, a política neoliberal quer fechar a conta tirando direito, reduzindo o Estado. Não é ampliando e cobrando de quem não paga. É retirando. Diminui o Estado. Daí porque a reforma da Previdência era tão fundamental para o Temer. Fez a emenda do teto, a 95. Só que o que materializa a emenda do teto, quer dizer, não basta você colocar na Constituição que não pode ter aumento real do gasto primário. Muito bem, você tem que transformar isso em política concreta. Então, como é que você faz isso? Você reduz o Estado. Então, a reforma da Previdência ela era fundamental para viabilizar e materializar a emenda do teto. Certo? Aí tem aí o déficit fiscal, enfim. Mas o que é que o Paulo Feldman diz? Olha, sem Previdência, pá, não conseguimos. O povo resistiu, reagiu e tal. Vírgula, só taxando fortuna. É quase um pedido de desculpa, entendeu? Pô, desculpa aí, pessoal de cima, a gente vai ter que taxar vocês. Entendeu? A gente não conseguiu fazer a Previdência, então, desculpa aí, mas, pô, cara, vocês vão ter que pagar um pouquinho. É mais ou menos isso que diz. Mas, enfim, o artigo do Feldman, ele desenvolve, a partir desse título, o seguinte: ele aponta exatamente a linha de corte. Ele pega esses mesmos dados da Receita que a gente está falando aqui. Diz, olha, quem ganha acima de 160 salários mínimos mensais, está lá no artigo dele. Ele fala assim: déficit fiscal, 2018 deve fechar com déficit, tem um rombo de 180 bi, diz aí no artigo. Aí o que ele diz? Pô, não fizemos a reforma, tinha que ter feito, não deu para fazer. Esse pessoal aí do privilégio, essas corporações não deixaram. Né? Então vamos ter que taxar vocês. Então, vou usar o seguinte: a partir de 160 salário mínimo, esse pessoal paga uma alíquota efetiva de 6%. Aí ele usa o exemplo pessoal da classe média que ganha 30%. Esse pessoal que ganha 30% paga 12%. Eu proponho sair de alíquota efetiva dessa turma de 160 salários mínimos de 6 para 9, o sujeito não tem coragem nem igualar em 12. De 6 para 9, ou seja, ainda assim menos, né, que aquela outra faixa de 30 mil. Então, de 6 para 9, a conta do Paulo Feldman, se passar a alíquota efetiva dessa turma de 6% para 9%, 186 bilhões de receita. Conta do Paulo Feldman. Para atingir 80 mil pessoas, que não dá, pessoal. 80 mil pessoas no universo de 210 milhões de brasileiros, são 3 milésimos de brasileiros. Entendeu? 3 milésimos de brasileiros. Basta aumentar um pouquinho o imposto de renda, que nem igual ao da classe média, são 86 bilhões de receita. Então, é possível, você invertendo a lógica do modelo, você reduzir a tributação do consumo. Certo? É fundamental reduzir a tributação. Aí entra, eu quero encerrar, falando o seguinte: para passar para o Mariana, nós somos um Estado, a Constituição de 88, conhecida como Constituição Cidadã, né? Ela ficou notabilizada, enfim, pegou esse nome, né? Essa coisa de Constituição Cidadã, pegou. Tá? Mas por que ela foi chamada assim, né? Porque ela incorporou, ainda que muito tardiamente, 40 anos de atraso, ela procurou incorporar aquela ideia de bem-estar social da Europa do pós-guerra. São 40 anos depois, né? Um processo que começou ali no pós-guerra na Europa, especialmente 48. Em 88, o Brasil resolve, depois daquele período, né, regime civil-militar,
Resolve não, porque aquilo ali eu tenho que construir aquilo lá, 40 anos depois. Naquela época, gente, ninguém aqui é obrigado a saber, a gente tem a obrigação, a gente está estudando isso. O imposto de renda, para vocês terem uma ideia, em 1988, quando foi promulgada a Constituição, a alíquota máxima do imposto de renda era 45% no Brasil. 45%. Aí vem a Constituição Cidadã, incorpora direitos sociais, certo? Fundamentais, edifica a Seguridade Social, o sistema de Seguridade Social, como ele é conhecido hoje. Muito bem. O imposto de renda, que poderia ser e deveria ser um imposto chave para financiar esse Estado, porque o imposto de renda ele possibilita que a capacidade contributiva ela seja mais, como fazem os países, repito, capitalistas, certo? Tributam mais a renda. Ele caiu, ele foi golpeado. Por quê? Porque o Sarney baixou o imposto de renda no ano seguinte, 89, ou seja, em 88 era 45%, em 89 ele baixou para 25%. Então não foi uma redução do imposto de renda, foi um desabamento do imposto de renda. Saiu de 45% em 88 para 25% no ano seguinte. E aí ele foi experimentando oscilações até que ele chega a esse ponto de 27,5%. Só existe progressividade no imposto de renda no Brasil, pessoal. Só há progressividade até 40 salários mínimos. Quem ganha no Brasil até 40 mínimos, isso também está nos relatórios da Receita Federal, quem ganha até esse patamar ainda tem progressividade no imposto. O imposto, pela Constituição, ele tem que ser progressivo. O imposto de renda na Constituição tem 3 critérios que informam o imposto de renda. São 3, lá no artigo 153 da Constituição. Os critérios da universalidade, da generalidade e da progressividade. Ele tem que incidir sobre todo o universo de contribuintes, ele tem que incidir sobre todas as rendas e ele tem que ser progressivo. Ou seja, ele tem que ser universal, genérico e progressivo. Só que ele só é progressivo até 40. A partir de 40 salários mínimos, a Receita Federal conta muito claramente. Ele faz isso, o imposto de renda, à medida que a renda aumenta, a contribuição aumenta, certo? Mas quando chega em 40, essa curva aqui, ela começa a cair, ele vai se tornando regressivo. Até chegar em 320 salários mínimos, que é a última faixa que a Receita Federal adota, última faixa de análise, está 320 para cima. Então, a partir de 320, ele chega a, no máximo, 2%. No máximo, 2%. Porque os caras põem tudo que eles recebem em lucros e dividendos, eles põem na linha lá na declaração, rendimentos isentos e não tributáveis. Entendeu? Tudo que é de lucro e dividendo vai na declaração para a linha correspondente a rendimentos isentos e não tributáveis. Por conta essa mesma lei 9.249, que criou essa figura, ela também foi a mesma lei que extinguiu o crime de sonegação mediante o pagamento do tributo. Então, quem sonega no Brasil pode sonegar à vontade, se apanhado, basta pedir um parcelamento que tem, no caso do parcelamento, a penalidade suspensa, certo? O crime de sonegação no Brasil não é um crime de conduta, ele é um crime material. Era como se alguém se roubasse uma galinha e não conseguisse provar o estado de necessidade, que não é tão simples provar estado de necessidade no Brasil, em que no Brasil a propriedade tem mais valor que a própria vida, né? As leis brasileiras vale mais a propriedade, ela é mais protegida que a vida. Então é muito difícil provar no Brasil o estado de necessidade. Mas vamos imaginar, alguém que rouba uma galinha, se pudesse devolver até 2 galinhas, mas não pode no Brasil, porque roubar galinha é um crime, não é um crime material, é um crime de conduta. Ainda que ele fosse a galinha para comer, certo? Não adianta devolver 2 galinhas ou uma galinha mais gorda. Tem jeito? Entende? Então no Brasil não, vai para um xilindró.
Mas roubar milhões da sonegação, não, entra com parcelamento. Foi a mesma lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Enfim, a gente quer enfrentar esse tema, a gente acha que tributo ele tem que ser para o desenvolvimento, ele tem que financiar o Estado Social, que é uma das premissas do nosso projeto. Tributo é para financiar o Estado Social. Tributo não serve para outra coisa que não seja promover o consumo, né? Um país melhor. E ele tem que ser mais direto, incidir mais sobre a renda e o patrimônio e menos sobre o consumo, e a gente vai começar aí essa batalha. Então eu fico por aqui e passo para o Floriano. Esse assunto é um assunto que a gente não vai falar muitas coisas, porque senão a gente abre demais o leque e a gente não consegue esgotar um tema, pelo menos um tema. Então, sobre essa questão do imposto de renda, eu acho que é bom a gente já começar a ir se acostumando, porque está começando a se falar muito na questão do pagamento, ou seja, de voltar de novo a tributar lucros e dividendos. Então, quando isso aconteceu, a gente já ligou o sinal de alerta. Espera aí, esses caras devem estar já achando uma outra brecha para escapar. Então, tem lá os dois artigos, né, da lei, o nono e o 10º, né, Charles? Nono e o 10º. Um trata sobre lucros e dividendos e o outro sobre juros sobre capital próprio. Esse ninguém fala. Então, a gente até já está começando a tratar mais a coisa de uma maneira como ela tem que ser feita mesmo. É uma reforma do imposto de renda à pessoa física, que é o que está mais ou menos contemplado aqui nos artigos e o que deverá nortear a nossa proposta. A gente tem que resolver todos esses problemas das rendas e deixamos bem claro, não se trata de tributar mais quem já paga, a classe trabalhadora, os pequenos empresários que vivem, mas nós temos que colocar algumas, do ponto de vista da Receita Federal, tem algumas coisas que são absolutamente desconformes no Brasil. Nós temos, até por conta dessa figura do lucro e dividendos, hoje existe uma praga no nosso país chamada pejotização. É desproporcional. Não existe país no mundo nenhum que tenha a quantidade de pessoas jurídicas que o Brasil tem. E isso traz problemas, né? A Previdência Social sofre, isso é um problema sério. Os direitos trabalhistas sofrem, porque essas pessoas não têm férias, 13º, e você entra lá na empresa e o cara é trabalhador. É um diretor da empresa, mas é trabalhador. Ele está lá sujeito às mesmas condições de todos os trabalhadores. Então, esse é um dos pontos que a gente entende como necessário na hora da gente tratar desse assunto que é árido. A gente precisa reconstruir a normalidade, acabar com... nem vou falar da reforma trabalhista, da própria, que também acabou com a Previdência Social. A Previdência Social está sofrendo e vai começar a sofrer. O financiamento da folha de salário já demonstra claramente a queda da arrecadação sobre a folha de salário, fruto já da reforma trabalhista que foi feita. São coisas que a gente acompanha e que nos preocupam demais. Nós tivemos agora também, né, Charles, acompanhando essas 2 últimas semanas, a crise dos combustíveis, o diesel como reivindicação justa, reivindicação dos trabalhadores, mas a gente observou outras coisas no meio. E, sem falar muito, mas para falar da questão dos impostos, né, que foi a maneira como o governo encaminhou para reduzir 46 centavos, né, do preço do óleo diesel, 10 bilhões de reais de subsídio, que estão sendo, o governo publicou agora recentemente, da onde vai sair o dinheiro. Os 10 bilhões de reais, porque a lei de responsabilidade fiscal obriga. E aí nós vemos lá que nós estamos pagando a conta do óleo diesel com menos saúde, menos educação, menos assistência social. Então isso também tem que acabar no Brasil, e a gente trata disso, os benefícios fiscais, onde os amigos do rei, os amigos que têm amigos graduados, conseguem vantagens que já custam. No ano de 2016, para vocês terem uma ideia, nós estamos numa crise fiscal. Todo mundo de arrecadação, o Estado não consegue arrecadar, tanto é que está trabalhando já no 3º ano, já com déficit orçamentário. Pois bem, vocês imaginem que a União Federal,
e os estados a situação é até mais complexa, ele deixa de arrecadar, no ano de 2016, 23% de sua arrecadação potencial. Ele abriu mão. Imagina uma empresa em crise, o cara abre mão de administrar o seu... Não precisa me pagar. 23%. Onde seria mais fácil resolver esses 10 bilhões de reais? Será que não era mais fácil discutir, abrir essa caixa? Na União até a gente consegue acompanhar com relativa transparência para onde vai esse dinheiro. Mas agora, aferir se esse dinheiro efetivamente retorna, e aqui eu tenho que falar da desoneração da folha de salários, que começou em 2011, e a Anfip sempre disse, a desoneração é desastrosa, não pode ser, essa política está errada, está equivocada. Nós publicamos 2 livros sobre isso, denunciamos, e até hoje estamos aí a dificuldade de voltar a reonerar. Não é reonerar, é voltar a pagar. Essas empresas que restaram, quando a gente olha e vê o que saiu na lei, é um absurdo total. Fica patente essa questão dos amigos do rei. Aos amigos do rei, as benesses da lei, não precisa pagar. Ou, quando a coisa complica muito, o enésimo, milionésimo refis, que tanto prejuízo traz. Então, esse assunto também é um assunto que a gente entende como necessário tocar na reforma tributária, transparência, e nos estados a coisa é muito mais, mas é muito mais complexa. Então fica uma coisa assim, gente, nós estamos numa crise fiscal, por que não vamos discutir o óbvio? O governo pode simplesmente, a partir do ano que vem, que não entregue tudo de uma vez, mas que faça um cronograma. Nós tivemos isso no passado, em vários momentos, essa discussão. Isso aconteceu com a Previdência Social, lá na 8.212, que se chamou Operação Desembarque, nos anos 91, quando a arrecadação da Previdência financiava a saúde. 30% da arrecadação da folha de salários ia para a saúde. E foi pouco a pouco sendo... Então, dá para resolver. Não pode resolver da forma como se tem resolvido nos últimos anos. Então, a discussão da reforma tributária solidária, colocada pela Anfip e pela FENAFISCO, e que nós agora queremos levar e vamos levar à sociedade, não é um projeto fechado, não é uma receita de bolo pronta, acabada. Nós vamos fazer esse trabalho inicial do diagnóstico aqui, não é a posição da entidade, a gente tem a opinião das pessoas que escreveram, vamos construir a nossa proposta, mas ouvindo, e colocando claramente essas escolhas que têm que ser feitas. Esse ano de 2018, acreditamos que nada que preste passa pelo Congresso Nacional, assim, não vislumbramos nenhuma medida positiva que possa ser debatida, que possa ser aprovada. Ainda temos a questão do Rio de Janeiro, que impede a aprovação de propostas de emenda constitucional, mas é o debate que nós queremos levar para a sociedade e influenciar. E eu tenho 31 anos de serviço público. Eu digo para vocês com toda a certeza que a mãe das reformas é a reforma política. Essa que a gente sempre fala e não consegue fazer, e quando faz, piora. Mas a filha é a reforma tributária. Se nós tivéssemos um sistema tributário nem parecido com o de um país desenvolvido, capitalista, nós não estaríamos nessa situação que nós estamos hoje. É o que a Anfip e a FENAFISCO estão propondo para esse debate, e a gente gostaria mais de conversar agora. Muito obrigado. Valeu, Floriano. Agradecer ao Charles e ao Floriano. Nós vamos abrir, chegaram algumas pessoas, quem chegou depois quiser se apresentar. Quem mais chegou? Vai lá. Fábio Tocassi, secretário de Planejamento do PSDB. Simone, da Carta Capital. Carta Capital, isso. Chegou mais alguém? Não fica de nada. Pessoal, nós vamos fazer o mesmo esquema das vezes anteriores. Vamos abrir uma bateria de umas 5 pessoas mais ou menos. Fixamos um tempo de 3 minutos aí para perguntas, problematizações, acréscimos. Pode ser isso? Beleza? Se é isso, estão abertas as inscrições. Doutor Paulo, vamos lá. Aí se apresenta de novo. Paulo, acho que tem que falar aqui porque está gravando essa coisa. Pode
Pode ser, melhor. Obrigado. Do outro dia me deu bronca que eu gravei um áudio muito mal. Ele é craque, boa noite. Além de ser da TVT, da Rádio Brasil Atual, acho que um de vocês esteve hoje falando na rádio. Sim, foi? De manhã, 7 de manhã, né? Nos antecipamos da pauta aqui, viu, Miriam? Então já fizemos a nossa lição de casa hoje. Tá? Também está aqui o Paulo Donizete, da RBA, que também faz parte da nossa plataforma. Primeiro, eu tenho muito orgulho de ver os representantes dos trabalhadores elaborando pautas do Estado, né? Que às vezes a gente é acusado de ficar só ali do contra, buscando um reajuste salarial e tal. Ontem eu estive com o pessoal dos FEBEL aqui, elaborando um programa de educação, os bancos hoje discutindo a política dos bancos públicos, né? E vocês têm um belíssimo trabalho e a gente sempre nos aproveitamos do potencial de reproduzirmos muito o trabalho de vocês, né? Quero só registrar também que o Estado de São Paulo está debatendo agora, ontem começou a LDO, e tem um jabuti do tamanho do elefante ali que se chama renúncia fiscal. Da ordem de 21 bilhões, essa já é uma pauta também aqui para a gente pensar, 21 bilhões que é decidido pelo Executivo e sem transparência. Então tem uma lista no orçamento de renúncia fiscal, tem até bancos, né? Que quem decide é o Alckmin. Né? Então, está posto o combate, começou esse debate aqui na Assembleia Legislativa, né? Imagina, né? Não tem transparência, o cara faz a renúncia fiscal e ele escolhe a quem vai pagar menos impostos. Eles estão de ponta cabeça, né? Esse país, essas coisas. Bom, e para ir direto para as coisas, para os finalmente aqui, concordo com a última frase, que o ano está difícil, né? E acho que a gente vai ter muita dificuldade. Essa é uma das reformas, que ela está, tem umas 10 reformas no Brasil, que acho que só com o exército armado, só o modelo cubano, que eu acho que a gente consegue fazer algumas reformas aqui, né? Tem várias aí, né? Bancos, paraíso fiscal, e várias outras. Não vou nem falar as clássicas, né? Terra, reforma política talvez seja até mais fácil. Né? Mídia, né? Está igualzinho a mídia. Tá? E eu acho que a gente deveria ir por partes. Nós fizemos uma experiência no Sindicato dos Bancários sobre essa questão da 26 de dezembro, da ressaca do Natal, né? Justamente no período da declaração do imposto de renda, e fizemos uma campanha. Assim, foi feito assim, um bando de louco lá, que botei lá. Um bando de louco lá vai e fala, vamos bater no Setúbal de quanto ele recebeu de dividendo dos bancos, né? E não pôde. Né? Fizemos as contas lá, deu 9 bilhões, entendeu? Deu ali, né, para a família toda, para todo aquele conjunto conglomerado de acionistas. E aí os bancários entenderam. Então, fizemos poucas coisas. Né? Então, eu vejo o seguinte, a gente tinha que fatiar algumas ideias, vocês continuarem dispostos a falar com as nossas mídias, né? E a gente fatiando e pegando esses exemplos, que é um negócio muito difícil, né? Até porque vai na contramão dessa coisa do consumo, as pessoas reclamam muito que, puta, a gente paga, mas é muito simples, na fila de qualquer lugar, aí a pessoa fala, pô, eu não aguento mais pagar tanto imposto e tal, e aí não consegue distinguir. Então a gente tem um modelo pedagógico, pegar algumas peças, então é isso, tá? Obrigado. Tem ninguém inscrito. Sou a Lu, do Brasil de Fato. Foi citado que serão apresentadas as propostas com vistas no pleito eleitoral de 2018, e eu queria saber se já está sendo feito pelo menos algum contato com os presidenciáveis, alguma coisa assim, e como angariar apoiadores, porque aqui a gente está conversando entre a gente, acho que tem um consenso que a reforma tributária é necessária, mas de fato tentar fazer uma pressão política para que isso seja pautado, inclusive nos debates eleitorais, né? Acho que de forma mais ativa, como vocês estão pensando em fazer isso? Porque falar que não há proposta,
no caso, tem uma bem grande aí, muito bem feita. Eu acho que nesse sentido de como fazer uma pressão política para os candidatos. Nesse sentido. Isso, boa. Tá rolando. Aí pode ser assim. Vai. Eu sou César, do Jornalistas Livres. Bom, primeiro um elogio, né? Baita trabalho legal, tão legal quanto o da Previdência. Não fosse o trabalho de vocês na Previdência, acho que a gente, não sei se ela, né? Foi uma trincheira extremamente importante. Por quê? Porque a gente falava algumas coisas, mas quando veio embasado, dado, estampado na cara de todo mundo, um monte de gente passou a acreditar, né? A gente falava, sei lá, 10 anos atrás, a Previdência não tem déficit. Não é essa a questão é diferente. A questão é que tem um pedaço ali do financiamento que está indo para outro lugar. Ninguém acredita. Vocês vieram, fizeram esse coro super legal, e acho que esse estudo vai ajudar bastante também. Na verdade, a minha pergunta é assim: eu queria saber o que são os próximos passos. Como é que eu entendi que desses textos vai ser gerada uma proposta, e é isso que eu queria entender. Quer dizer, como é que é daqui para frente? Obrigado. Tem ninguém inscrito, eu quero fazer uma pergunta. Você quer? Quer? Eu só queria uma explicação, a diferença entre, quando fala em taxação de dividendos, de renda de dividendos, daí eu entendo, está tudo certinho, mas e com relação à herança, que é uma coisa que fica muito fora do quadrinho aí também, não dá para entender muito bem como é que entra isso aí. Acrescenta aí a questão de grandes fortunas também. Isso também fazer uma perguntinha que vai no rumo do Sérgio, que é a questão da estratégia. Qual a estratégia vocês estão definindo? Frei Sérgio, do MST, nesse debate lá em Porto Alegre, fez um elogio público ao trabalho que vocês realizaram na questão da Previdência. O Frei Sérgio chegou a lembrar que em várias localidades no interior do país, o que fazia a pessoa despertar para o tema Previdência eram os vídeos que vocês produziram. Vocês vão ter que ter uma estratégia muito bem montada para enfrentar um tema que essa parcela residual da sociedade brasileira vai resistir bravamente, e ela é muito forte, ela elege muita gente, dá muita grana. Vocês vão enfrentar uma mídia que sempre foi avessa a esse tema, sempre foi avessa e sabe deturpar, sabe manipular, vai dizer que vocês estão querendo aumentar impostos, né? E a gente fala aqui, eles vão falar na Globo, né? Então qual é a estratégia? Como vocês estão pensando nesse negócio? Porque de fato é um tema muito difícil, mas é um tema que, se tiver algumas pegadas, isso que o Paulo fala, se tiver algumas pegadas, você pode inclusive trabalhar com essa classe média que é facilmente manipulável. Se você tiver propostas para a classe média, né, de redução de impostos para a classe média, né, se você tiver, você consegue falar com essa galera, né, porque essa galera é utilizada como massa de manobra, né. Se tem temas que eu acho que mexem com o imaginário do povo. O povo não sabe direito que iate, jatinho não é taxado. Não paga. Quer dizer, é uma coisa que tem pegada, né? O povo não sabe direito que ele paga o mesmo imposto no papel higiênico que o dono do Bradesco paga, sendo que a merda do dono do Bradesco é mais cara. Não sabe direito isso, né? Então eu acho que tem algumas pegadas que são muito fortes, né? Eu estava querendo entender qual é a estratégia para enfrentar essa residual elite brasileira, né? E enfrentar a mídia, porque vocês vão apanhar um bocado. Vai lá, vai. Fazer um bloco muito direto. Na verdade, achei que de repente você fosse fazer, que era o pacote um pouco da turma. O Lula, antes de ser preso, divulgou, uma das poucas propostas que foi divulgada foi de zerar o imposto de renda até a faixa de 5 salários mínimos. Então eu queria saber o que vocês acham disso.
2, vocês falam, bom, tem que aumentar. Qual seria, então, a proposta de faixa mais alta? Né? Para que salários e tal? Porque até para entender um pouco isso, porque senão a gente fica muito no abstrato. E eu acho que tirar do abstrato, concordo com o Miro, e pontuar facilita o diálogo. Podemos pegar esse primeiro bloco? 6 perguntas. Tem mais uma. Tem mais gente querendo se inscrever? Não, então vai ter mais. Donizete, segura para a próxima. Pode ser? Pode ser? Bola com vocês. Pode ser, Donizete, sem problema? Eu vou tentar responder algumas, eu estou olhando outras aqui, a gente, mesmo sem ter combinado, é o seguinte. Paulo, uma das coisas assim que a gente está muito feliz é que a gente saiu da caixinha. Em que sentido? A Anfip já tinha saído antes. A Anfip, ela assumiu, foi protagonista, uma das protagonistas do debate na resistência à reforma da Previdência, né? No nosso caso, nós também estivemos ao lado da Anfip, mas a Anfip foi quem subsidiou, foi quem formulou, quem estudou, né? Mas, em relação à reforma da Previdência, mas na Previdência ela tinha uma dimensão, a dimensão da resistência, né? De você evitar, desmontar o que é o pilar da proteção social no Brasil, que é justamente a Previdência. A reforma tributária é uma outra dimensão de luta, porque não se trata de resistência. Não tem o elemento instintivo aqui no jogo, né? No instinto de... É uma coisa, tentar construir um novo, é muito mais árido esse termo aqui, da questão tributária, que você está querendo construir algo novo, certo? É muito difícil um tema que as pessoas não compreendem, em regra, não compreendem. Então, o desafio é extraordinário, mas assim, quando eu falei caixinha, tem a ver com corporativismo, né? É você, entidade sindical, que é o nosso caso, que não está discutindo nada relacionado à corporação. Não é muito simples você fazer essa passagem, certo? Essa passagem de fazer um sindicalismo, sabe, que tem uma pauta de Estado, né? Então há resistências até internas, né? Que a gente teve que e vai continuar tendo que contornar, demover, enfim. Isso é uma coisa importante. Renúncia fiscal, na verdade, trata-se aqui daquele velha questão relacionada ao orçamento, né? O Vai falou do Lula há pouco. O Lula tem uma frase que ele sempre repete, né? Que botou o pobre no orçamento. De fato, botou parcelas significativas. Dezenas de milhões de pessoas não botou no orçamento, significa, traduzindo, tem política pública para essa gente, né? Essa gente está saindo do orçamento de novo, né? Cada vez mais esse orçamento, cada vez mais capturado por uma elite. Ele é duplamente capturado. Capturado porque essa elite não paga imposto, portanto não contribui para a formação do orçamento. E além de não pagar, e na outra ponta fica com parte significativa por meio de renúncias fiscais, né? Enfim, esse é um ponto importante. Mas olha, tem esperança aí, sabe? Houve no início do ano uma pesquisa feita pelo Datafolha, mas porque em parceria com a Oxfam, nesse aspecto aqui, a Oxfam encomendou uma pesquisa com o Datafolha. Se vocês tiverem curiosidade de verificar essa pesquisa, ela é muito interessante. Ela nos aponta uma coisa legal. Ó. Quando você pergunta para as pessoas, a pesquisa apontava isso. Você concorda em aumentar imposto? Não é difícil imaginar que as pessoas reagem de pronto. Não, pagando muito imposto, é isso. Pá. Aumentar imposto, que história é essa? Não. Então, claro que a reação a essa pergunta é de rechaço, né? Não. Mas a Oxfam encomendou uma segunda pergunta entaculada com essa. Mas você concorda em aumentar o imposto dos mais ricos para melhorar a saúde e a educação? Vejam a pergunta. Você concorda em aumentar o imposto dos mais ricos para melhorar a saúde e a educação? 71% sim. Vejam, 71%. Não, aí sim. Então, qual é o... Nós não temos ainda... Não temos, vou pular aqui, no final, aqui, viu?
pelos moídos. Não temos estratégia ainda, tá? Nós estamos discutindo isso. A gente passou um ano estudando. Agora está na hora, a gente até falou, eu falei numa reunião recente, está na hora da onça beber água, de botar o pingo nos is, né? Tem vários ditados nessa linha, né? De botar o guiso no gato. Então, nós vamos ter que formular essa estratégia. Agora, nós temos algumas pistas. Esse debate na sociedade, ele, claro, ele é um debate interditado. É cheio de fetiche, cheio de mentiras. A primeira mentira, de que o Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Isso é mentira, isso nunca... O Brasil não tem... A carga tributária do Brasil não chega à média da OCDE. Ela é menor que a média da OCDE. A média da OCDE é de 34%. A carga tributária do Brasil atual é de 32,1% do PIB. Então isso é uma mentira. Certo? Agora, é verdade que o Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo no consumo. Vejam, é diferente. Certo? Mas também é verdade, por outro lado, que o Brasil tem uma das menores cargas tributárias do planeta na renda. Percebe? Então nós vamos ter que discutir esse assunto. E temos que apontar. Eu tenho que dizer, ó, pessoal, tem 80 mil brasileiros, 3 milésimos da população que não estão pagando imposto. Vocês acham que está certo isso? Não está certo. Vocês acham que precisa mudar isso? Nós temos que apontar, certo? Eu vou deixar essa para o Floriano dos presidenciários, tá? César, jornalista livre. Olha, Previdência, né? Você falou Previdência, falou e incluiu lá o IGF no final, né? Esse é um problema sério. O problema nem é o IGF propriamente dito, tá? Por exemplo, vários países da Europa nem cobram o imposto tipo IGF. Alguns já até aboliram. Ah, porque eles estão poupando essa turma? Não é. Por exemplo, nós tivemos agora, recentemente, aqui no nosso seminário, foi Suécia. As pesquisadoras da Suécia. Imposto de renda, determinada faixa, 70% de imposto de renda. 70% de imposto de renda. Em algumas faixas. Isso aí, não precisa cobrar esse tipo de imposto. Porque já cobra, já não tem mais nem margem. Certo? O problema é que no Brasil é o seguinte, essa nossa elite que adora falar bem nos Estados Unidos, achar que é legal, americano, tá, papapá, falar de herança, né? Herança, Lourdes, 40% lá, mais de 50% no Japão. Aliás, o Mark Morgan, que todos aqui, em menor ou maior grau, já conhecem, esteve também no nosso fórum. O cara estuda Brasil, né? Conhece o sistema tributário de desigualdade no Brasil mais do que a maioria, quase todos nós, né, juntos. O que é que ele aponta? Que a meritocracia, o discurso meritocrático no Brasil é uma falsa, né, uma fraude, com esse tipo de imposto de herança, que no Brasil, pela condição ali que está máxima de 8%, de competência dos estados, não é um imposto federal. O imposto sobre heranças e doações no Brasil é de competência dos estados. E em média, os estados no Brasil cobram, em média, 6%. Nesse imposto. Você tem que aumentar muito esse imposto. E nós pugnamos pelo aumento desse imposto. Imposto de heranças e doações. Tem que dizer e demonstrar. Tem que cobrar mais isso aqui. A história é essa do... O cara viver das rendas construídas em determinado período, por gerações sem trabalhar, produzir. Que meritocracia é essa? Certo? Então é uma fraude. Quer defender a meritocracia, vamos defender de verdade a meritocracia. Pelo menos tem a coerência, né? Então tem que taxar pesadamente. Tem que taxar, tem que ser progressiva a tributação da herança e doação. Entendeu? Tem que ser, tem que defender, tem que dizer. Às vezes, Milho, a gente tem que dizer com muita clareza, porque nós sabemos como enfrentar a resistência mesmo. Se é para enfrentar a resistência, vamos logo dizer o que precisa ser feito. Né? Botar logo eu conheço a proposta do Lula, ele já falou mesmo recentemente, antes inclusive de ser preso, né? Nós não formulamos ainda a nossa proposta de nova tabela do imposto de renda. Nós estamos estudando. Já estamos fazendo simulações. Aliás, passamos o sábado e o domingo
Nós passamos sábado e domingo aqui em São Paulo discutindo isso aqui, cara. Imposto de renda. A gente passou quase todo dia discutindo só imposto de renda. E eu asseguro a vocês uma coisa, né? Nós vamos propor mudanças assim, bastante fortes no imposto de renda. Que passam, sim, por uma isenção de uma camada muito grande. Que vai por aí, viu? Vai por aí por isenção até 5, mas é para além disso. Porque o Lula, quando diz vamos isentar até 5, ele diz uma parte da questão, que ela é importante, mas ela é só uma parte. É preciso isentar, sim, uma camada maior, mas também é preciso chamar para tributar quem não tributa e aumentar a tributação, criar novas faixas para além do 27,5%, para as altas rendas. Tá? Isso. Então pode chegar a 40%, pode chegar a 45%. Entendeu? O que não é nenhum absurdo, o que está mais ou menos em linha com os países, vou repetir, capitalistas, mas para as altas rendas. Essa turma tem que financiar o Estado brasileiro. Essa turma tem que ser solidária com o Estado brasileiro. E nós temos que fortalecer, ao contrário de fazer essa reforma absurda, nós temos que fortalecer o Estado social. A gente está com a ideia de criar um conceito não mais só de seguridade, né? Não só o conceito de seguridade. O que é seguridade? A seguridade são previdência, assistência social e saúde. Certo? Esse é o tripé da seguridade. Só que tem a educação aí. Certo? Então a nossa ideia é trabalhar o conceito de proteção social, incluindo a educação. Então, vincular recurso, vincular mesmo, garantir, assegurar recurso para o sistema de proteção social é uma coisa que o Flamengo está coordenando isso, né? E enfim, a gente está a fim de enfrentar essa questão. Muito bem, Floriano. A questão dos presidenciáveis, né? A gente desde o início nós pensamos, né, que isso é o caso típico, né, de ter que o presidenciável venha aqui e fale qual a sua opinião. Vai fazer reforma tributária? Que reforma vai fazer? E as outras, tantos os outros tópicos, não? Que a gente saiba antes, para não ficar uma fraude, como tem acontecido nos últimos anos, que se promete uma coisa e faz, não é não fazer, faz o oposto. Então isso aí é um problema. Nós fizemos já contato nesse fórum, a gente fez o convite a todos os presidenciáveis. Nós falamos, a gente interrompe o seminário internacional, mas devido à importância de ser ali a oportunidade deles se apresentarem, convidamos todos. Alguns responderam, outros justificaram, e nós tivemos a presença da Manuela, a Manuela foi, o Boulos foi, o PT, por uma questão óbvia, mandou a presidente do partido, representou o partido, e tivemos outros candidatos assim, que estão aí, menos pontuados nas pesquisas, entre deles um que já é da linha, que abriu isso a todos, não é só candidato da linha da esquerda. O Paulo Rabelo de Castro também teve a oportunidade lá de dizer o que pensa sobre o assunto. Então a gente já, anteriormente, nós já tínhamos conversado com o candidato Ciro Gomes, isso já tem uns 3 meses, mais ou menos. Acho que logo que ele começou a andar, a gente estava ainda, não tinha nem formulado, mas como ele já estava, era ele e o Lula que estavam caminhando no começo, a gente chamou o Ciro Gomes e a gente já trocou algumas ideias com ele. E o outro candidato também foi o do Paraná, o Álvaro Dias. Então a gente entende que os presidenciáveis, bem ou mal, a gente já conseguiu levar isso para eles. Alguns já incorporaram no seu discurso. Tem aqui que relatar que tanto a candidata do PCdoB quanto a do Boulos, aparente, assim, já abraçaram, na nossa opinião, né? Acho que podemos dizer isso, né? O sentimento da plateia foi que estávamos representados pela fala deles. Então, isso nós estamos cuidando. Mas temos que chamar a atenção, isso já nos chamaram a atenção, a própria Gleisi nos chamou a atenção, que não basta o presidente. A gente tem que eleger deputados, principalmente deputados federais, que é onde a coisa começa, onde as propostas de emenda constitucional geralmente tramitam e são definidas Passou na Câmara, o Senado, a gente já viu na emenda 95 isso aconteceu. Chamou atenção para isso. Por isso que a gente vai nessa estratégia, e falando aqui
Estratégia geralmente é aquela coisa que a gente não fala, ou se fala, faz. Mas essa é da classe trabalhadora e dos servidores públicos. Eleger uma bancada comprometida, compromissada com as teses que ontem a gente teve lá no lançamento ali o livro da agenda das centrais sindicais. As 7 centrais sindicais assinaram, entregaram, se comprometeram com a agenda dos trabalhadores. São 22 pontos, e o 11º é a reforma tributária. Só faltou o solidário, mas é essa reforma tributária que nós estamos trabalhando. Então, nessa questão da importância, né, de termos lá, além do presidente, temos a representação parlamentar para dar suporte às alterações legislativas, porque isso é reforma estrutural. Isso é reforma de embate. Isso aqui nós sabemos com quem estamos comprando briga. Então nós vamos precisar de colocar isso em debate, de eleger deputados e senadores, governadores, deputados estaduais comprometidos com isso. O Salles falou do imposto de herança, grande fortuna. Os próximos passos. Isso aqui a gente, como eu te falei, já tem um ano, então há um planejamento agora. O próximo passo é a proposta, ou seja, a coisa que entre nós, inclusive, é a questão mais dramática, né, do ponto de vista político, porque aí sim a gente tem que estar negociado com a sociedade, mas também internamente, para não perdermos na hora mais necessário o apoio das nossas entidades que a gente representa, e a gente tem que prestar contas para eles. Então está programado, tão logo encerre o processo da homologação das candidaturas, se não me engano é 15 de agosto, nós teremos o lançamento da proposta. E aí a gente vai contar, desde já queremos acertar aqui, deixar isso encaminhado, porque nós não queremos correr o risco que corremos nessa semana. Nós tivemos alguns presidenciáveis que não foram porque justificaram que estariam quarta-feira em Brasília, no evento do Correio Brasiliense, que debateu com os presidenciáveis. Nós vamos marcar data, nós vamos marcar dia, e vamos falar, e vamos divulgar, e vamos avisar para eles, nesse dia está aqui. Nós esperamos contar com o apoio, estaremos, porque não estamos sozinhos. Nós já vemos debatendo isso. Por exemplo, o Fórum pela Redução da Desigualdade, que funciona lá em Brasília com o Confecom, que tem aqui CNBB, por exemplo, todas as centrais sindicais, vários movimentos que têm um eixo estruturante que é a reforma tributária. Então todo mundo está falando mais ou menos a mesma coisa, levantando a mesma necessidade. Então nós não estaremos sozinhos não, vamos estar com a CNBB nesse dia. Tem muita esperança disso, por exemplo, dessas entidades todas, com as centrais, e vamos chamá-los para debater, para entregar a nossa proposta e para ouvir claramente a opinião deles, se tiver que fazer algum ajuste, alguma coisa, mas o compromisso de, em si eleitos, que vão praticar, que vão implementar essa reforma tributária. Dizer também que faz parte agora, também, como necessário a gente propagar os ideais da reforma tributária solidária. Nós vamos aí entrar agora na etapa de disseminar. Precisamos, sim, dos meios de comunicação aqui representados, por exemplo, e vamos ter nos estados o braço aqui da FENAFISC, que é importantíssimo, porque a gente fura muito dessa questão da mídia oficial. Nos estados a gente consegue mais espaço. Vamos fazer isso, né, Charles? Como já foi feito agora no mês de maio, a FENAFISC, com 3 pessoas, rodou o Brasil inteiro, num único mês, fazendo debate com a categoria e com a sociedade também. Vamos formar vários porta-vozes, colegas que estarão dispostos, que estarão com um nível de qualificação já para debater também as nossas propostas. O Charles nem sabe, eu já tive lá no DIEESE hoje, e a gente já conversou sobre isso. Vamos ter aí essa possibilidade, temos nos estados também vários multiplicadores para levar a nossa voz
a todos os lugares do Brasil. Dizer que nessa questão do imposto de renda, só para complementar o que o Charles disse, é absolutamente viável a proposta do presidente Lula. Tá? A simulação inicial aponta, a gente só vai agora dizer de onde é que vem o recurso, melhor dizendo, nós vamos aumentar ainda mais a arrecadação do imposto de renda, mas no lugar certo, daqueles que têm altas rendas, e usar essa proposta como uma proposta para fazer algo assim de imediato, para melhorar a nossa economia, aumentar o poder de compra da população mais carente. Vou fazer um complemento rápido. Olha, gente, eu vou voltar aqui um dado importante. Eu falei no começo, foram 27 milhões de declarantes de imposto de renda no Brasil em 2016. Tá? Pra vocês terem uma ideia, até 20 salários mínimos, até 20, desses 27 milhões, nós estamos falando de 90% dos declarantes, né? Até 20 salários mínimos. 90%. Até 10 salários mínimos, são 80%. Ou seja, até 10 salários mínimos, 80% dos 27 milhões. Certo? Então é possível, essa faixa até 10 mínimos, você dar um tratamento até de isenção até 5, e entre 5 e até 10, até ter uma tributação até menor do que é hoje. Não deixar de tributar, mas até menor do que é hoje. Então a gente está fazendo esse trabalho, como disse o Floriano, mas para fazer isso, nós temos que ajustar em cima, certo? Buscar em cima, não apenas compensar, mas buscar. Nós estamos falando de coisa de... É possível, pessoal, aumentar o imposto de renda no Brasil em torno de 200 bilhões com ajuste tributando, de fato, quem precisa ser tributado e na proporção que precisa ser tributado. Então, isso nos possibilitaria, Miro e demais, por exemplo, a gente reduzir a tributação no consumo, entendeu? Como ela é de 50%, como é que você reduz essa tributação no consumo? O que a gente não pode aceitar aí, que é diferente? Apenas reduzir. E veja, pode parecer, e é fácil dizer, temos que reduzir o imposto. Pô, legal, bacana, todo mundo concorda. O que acontece é o seguinte, isso tem um custo. Vai reduzir imposto, sim, e aí? Vamos lá. Você reduz imposto aqui, aí é menos saúde ali, menos educação, menos... A gente quer reduzir o Estado, é isso? Porque se a discussão é reduzir o Estado, tudo bem, então tem que reduzir a tributação mesmo, a carga tributária. Porque essa carga tributária, porque carga tributária em qualquer país do mundo, pessoal, não existe receita ideal. Carga tributária, ela tem relação direta com aquilo que determinada sociedade, determinada época, momento histórico quer e espera do Estado. Certo? Carga tributária é isso. Não existe carga tributária ideal, depende do tamanho do Estado. Um dia desse, uns debates num desses estados, fui abordado por um colega nosso, inclusive, dizendo: qualquer carga tributária acima de 30% é uma insanidade, disse ele. 30% acima de 30%, nossa, 32%, né? Acima de 30% é uma insanidade. Disse: olha, não me parece que os dinamarqueses são conhecidos pela insanidade. Você entendeu? Não parece que eles sejam insanos. O Estado que eles construíram, montaram, requer uma carga tributária naquele tamanho, de mais de 50%. Certo? Um país que, metade dos brasileiros não tem, tratamento de esgoto sanitário. 40% não tem água para beber, não chega fornecida, né, em condição de beber. Então, educação precária, saúde, como é que nós podemos dizer, como é que nós vamos reduzir o tamanho da carga no Brasil? Isso é uma irresponsabilidade. Na verdade, a rigor, e nós não estamos propondo isso, que, por favor, que a gente fala, não é? Nós não estamos propondo. A nossa premissa é não aumentar a carga tributária, que fique claro. Mas, sinceramente, o Brasil até necessitaria, ainda que por um tempo, aumentar sim a sua carga para construir esse país, construir uma infraestrutura desse país, certo? Como fizeram os países para se reerguer, para montar sua infraestrutura. Mas nem isso nós estamos propondo. Agora, o que nós precisamos, não podemos escapar, é ajustar a carga.
Não é possível que no Brasil quem ganha mais pague menos ou não pague nada, e quem ganha menos, classe média os mais pobres são os que mais pagam e mais suportam o ônus tributário no Brasil. Isso precisa ser mudado. Para isso a gente vai ter que enfrentar uma batalha. Uma guerra aí não é no sentido tão figurado assim, viu? Porque tributo é causa de guerra, né? Pessoal, vamos para uma segunda e última rodada, pode ser? Vamos lá. Então temos 3. Pela ordem. Donizete. Vou passar para você, Jorge. Pode ser? Não, pronto. Uma gentileza. Pronto. Jorge. Eu lembro que quando a Dilma ganhou a segunda eleição, ela foi para a bancada do Jornal Nacional e deu uma entrevista e disse nessa entrevista que um dos projetos, um dos planos dela no segundo mandato seria fazer a reforma tributária. O que faltou aos governos trabalhistas na execução desse projeto? Por que essa reforma tributária não foi feita pelo Lula e pela presidenta Dilma? Eu costumo fazer a última rodada assim. Vocês me desculpem se eu falar alguma besteira, que eu não sou do ramo, né? Mas quando se tem falado muito em reforma tributária solidária nos últimos anos, eu não tenho mais ouvido falar da CPMF ou algo que o valha, né? Ou uma CS, né? Contribuição Solidária sobre Movimentação Financeira, né? Que seria, eu acho, que um dos movimentos de pequeno esforço comparado ao potencial de arrecadação que ele tem e ao potencial progressivo que ele tem, né? Então eu pergunto se não é possível desenhar, porque a pessoa não tem números, né? Se você falar com uma pessoa pobre que houve sonegação de 1 bilhão ou sonegação de 20 bilhões, para ele é a mesma coisa, né? 1 bilhão, não tem a menor noção do que seja 1 bilhão. As pessoas, classe média em geral, não se comovem muito com a história da sonegação, porque, no geral, as pessoas são sonegadoras culturalmente contumazes, né? Todo mundo sonega todo dia, o tempo todo. Nas manifestações que ajudaram a derrubar a Dilma, as pessoas iam com cartazes para a Avenida Paulista falar que sonegação é legítima defesa. Embora seja um tema importante a ser tratado no alto nível da política e da negociação, mas no nível da comunicação popular, eu acho que ela tem pouco apelo. Tem muito número, mas tem pouco apelo. Então, eu acho que o mais importante seria conseguir desenhar, sabe, fazer esses pequenos gráficos, pequenos filmes, pequenos desenhos explicando. Se eu criar uma contribuição sobre a movimentação financeira de 0,45, que é um número simbólico, né? Quanto eu posso tirar da contribuição previdenciária das empresas, já que foram as empresas que foram para a rua combater a CPMF? Quanto eu posso tirar dali do ICMS da cerveja? Sabe, esse tipo de desenho de coisas muito concretas, muito presentes no dia a dia e no bolso das pessoas, e que faça com que elas entendam que ela não vai mais pagar tanto pelo a cerveja que ela vai tomar, o leite que ela vai comprar, não vai ter um ICMS tão alto, mas vai ter uma tributação no momento em que ela está pagando, né? Então, o Antônio Hermílio lá que vai lá e compra uma caixa de chivas, ele vai pagar não pelo imposto em cima daquele bem, mas ele vai pagar pela movimentação daquilo. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente poderia fazer hoje é retomar essa discussão que a mídia, né, e com financiamento empresarial conseguiu bloquear, blindar. Esqueceu-se de falar de contribuição sobre movimentação financeira. Eu acho que é uma que daria menos trabalho do ponto de vista do entendimento, das pessoas entenderem. As pessoas vão pagar por aquilo que elas movimentam, né? Claro que a partir de uma determinada renda, a partir de uma determinada faixa, talvez até isentando não só pessoas físicas de baixa renda, mas pequenas, micro
médias empresas de baixo faturamento. Boa noite a todos. Daniel. Primeiro, eu acho que o Solidária não pegou bem para mim, isso. Solidária. Tá? Quero deixar essa contribuição, porque você vai falar de tributos e vai falar de Solidária, parece que uma parte também vai ter que contribuir e a parte de cima também vai ter que contribuir. Então, nesse caso, eu acho que seria complexo. Eu acompanho há um certo tempo, que eu trabalhei no Nafisco, aqui em São Paulo, fizemos muitas greves para fazer as notas. Eu acho que tem uma questão, quando a gente vai olhar outros países, eu trabalho com a China há muito tempo, trabalhei com os Estados Unidos, tem uma questão que a gente não cita, que é a questão da terra. Todos os países, eles tiveram uma questão terra. Pega a China, Estados Unidos, a própria Europa, todos fizeram essa etapa antes da tributária. Elas não se separam. Toda essa tributação que a gente vê da Europa é pós-divisão da terra, e mostra 60 milhões de pessoas na Europa. Na China, 400 milhões de pessoas, questão da terra. Estados Unidos, questão da terra. E logo na sequência, aqui no Brasil, se a gente for falar um pouquinho da questão da terra, que eu não senti aí sendo citada, e nos documentos geralmente a gente faz en passant, a CLT ela foi feita para a cidade, porque nós morávamos na terra, no campo. Por isso que ela foi feita naquela época. Então, eu acredito que se a gente, talvez seja um tema mais profundo, mas eu gostaria de ver, já acompanhei várias vezes esse tema, e ele sempre é colocado como proposta, considerando que as pessoas não têm, neste tema, condição de participar. Tem movimentos agora, os fascistas, se não, mas movimentos que incluem a internet. 5 Estrelas na Itália mostrou que as pessoas poderiam contribuir com dicas, com qualquer coisa em projetos. Então eu gostaria de ver um projeto desse também com algum tipo de abertura para que qualquer cidadão pudesse contribuir pela internet, não com uma proposta fechada. Eu não sei se isso é viável, mas eu acho que isso é necessário. Propostas muito fechadas, hoje elas causam repulso, até porque a gente pensa, essa pessoa não sabe, esse tema ela não entende. O que a gente recebe na internet desse tema do outro lado, e por fim eu queria tocar só também numa questão que eu acho fundamental, que também eu acho que passa aí ao lado, que é uma questão de não só se vender a parte de tributos, como uma comparação com países e países que têm cargas tributárias. A gente tem que lembrar que parte desses países são paraísos fiscais, que tem uma carga de subsídio altíssimo. O modelo de Estado de uma Dinamarca, de uma Noruega, de uma Suíça, vê quanto que eles gastam no analista, porque eles sabem de onde veio o dinheiro deles, para fazer essa divisão, para eles serem tão bonzinhos e belíssimos como eles são. Então, acho que às vezes a gente fica num comparativo do Brasil, e você vê a Europa, Estados Unidos, que tiveram, então, esse bem-estar social saqueando outras nações. Senão a gente passa, parece que eles fizeram o dever de casa, que foi tudo lindo, a Dinamarca e a Noruega. Esses países saquearam a mão grande. Então eu sinto que em qualquer campanha a gente também tem que esclarecer para o povo brasileiro que nós não temos só o bem-estar social que esses países têm. Essa comparação parece que a gente é aquela síndrome de vira-lata, sabe? Como se eles fizessem tudo bonitinho. Não, eles eliminaram metade da população. Então eu queria deixar essas contribuições. Obrigado. E não tem mais ninguém inscrito. Aí vamos para o finalmente. Boa noite. Meu nome é Fábio. Parabenizar o Miro e o Barão. Eu me atrevi a dar 3 contribuições. Primeiro, assim, a partir de uma questão que o Miro já abordou, eu acompanhei muito de perto a questão da tramitação da CPMF, na Câmara e no Senado. Estava como assessor parlamentar lá na Fazenda. Simplesmente a CPMF foi demonizada a tal ponto que os nossos parlamentares não sabiam defendê-la, tinham até medo de defendê-la. Não sei se vocês concordam com isso.
e aqueles que se atreviam a defendê-lo não sabiam defendê-lo. Então, ficou uma nebulosidade e parecia que o que era estar encaminhado pelo governo ia passar. Ponto. Então, esse é um depoimento. E temo também essa preocupação, penso que, como com o Miro, essa questão do ataque que vem. E você tem que ampliar. Um dos aspectos, eu não domino a matéria como um todo, mas um aspecto que você levanta do equilíbrio federativo, acho que aqui já está uma questão que tem uma incompletude. Né? Quando vocês levantam o equilíbrio federativo, fazer a revisão do sistema de transferência e partilha dos impostos entre os estados, eu colocaria, e municípios. Faltou municípios aqui. Porque nós temos, o Brasil é profundamente desigual, mas é intensamente desigual e na sua territorialidade. E aí eu queria debater essa questão, por exemplo, nos municípios. Hoje, muitos municípios que recebem, e você aborda a questão da intersetorialidade, de entender por que não tem saneamento, etc., muitos municípios hoje se negam a receber recursos para fazer escola de educação infantil. Por quê? Porque às vezes faz a escola e como é que mantém? Porque manter uma creche, uma escola, quando fica para o município, é muito pesado. E a distribuição, nesse sentido, há um impacto muito grande. A outra abordagem, diríamos assim, é um tema delicado, mas eu vou tocar nele aqui, porque o Brasil é muito grande e não tem atualmente políticas de desenvolvimento regional, desde o governo FHC, isso foi abandonado completamente, enfraquecido, o papel da Sudene, Sudã, a Sudeco foi destruída. Essa questão, a questão do incentivo fiscal, ele veio como uma resposta. Agora, que há uma anarquia profunda nos estados, isso há. Agora, a ferramenta do incentivo fiscal, ela foi utilizada em alguns estados como um instrumento de desenvolvimento, senão ia ficar tudo concentrado aqui em São Paulo, no Rio e Minas. Então, essa é uma outra visão que você tem que saber abordar, porque senão você estreita o leque de alianças. Eram essas observações. É isso, pessoal. Vamos para o finalmente? Vamos. Vocês resolvam tudo aí agora. Não, mas as perguntas foram maravilhosas. Nossa. Pessoal, o nome carga tributária é horroroso. Ele em si já traz o peso. Você lembra em francês como é que era? Carga tributária? Tem outro nome, um nome bonito, um nome lindo. Não, em francês é bonito carga tributária. Até nas transparências ontem a gente viu muito falar em pressão. Então a pressão é até melhor, mas carga é horroroso. Então assim, até para quem está nos ouvindo aqui pela internet, a gente fazer um approachzinho sobre isso. Imaginemos que a gente mora em um condomínio. Todo mundo aqui mora em condomínio, sabe que tem as despesas comuns, e que eu estou simplificando. Perdão, mas é porque quem está nos ouvindo, eu acho legal isso. A gente mora no condomínio. E aí tem lá as despesas comuns, a gente tem lá, no meu prédio, lá em Brasília, nós somos 48. Aí divide lá a água, a luz, a vigilância e tal, e cada um paga aquele tantinho lá de taxa de condomínio, e todo mundo fica feliz da vida, porque tem os serviços, né, e paga. Então, assim, pagar a taxa de condomínio não é ruim, porque o serviço está entregue, é entregue o serviço. Então, a questão da carga tributária ou do tributo é esse problema. Todo mundo fala, mas não tem retorno. E aí se justifica, entre aspas, o fato de não querer pagar ou de sonegar pela falta do retorno. Só que eu acho que isso aí, a gente precisa levantar essa questão dos impostos. É difícil, é complicado. Eu tenho que dizer que a questão do solidário, quando a gente resolveu colocar essa palavra, isso aqui, a gente olha assim, pô, ficou legal, pelo menos a nossa avaliação. Ficou legal, ficou bonito, integrou o bonequinho, tudo tem a ver, mas nós tivemos, o pessoal da Empresta aqui, a dificuldade que foi para a gente, porque tem que desmistificar o imposto. Falar de imposto não é popular, é complicado, é difícil. Tá? Então, foi realmente um esforço, e a gente entendeu que a solidariedade aqui é a que falta, é a que está demonstrada nos números. A classe elevada não é solidária com o pessoal de baixo, porque ele não paga. Ele não paga. Não é que ele pague pouco ou pague muito, ele não paga. É traço do ponto de vista da alíquota em si.
Então, para nós, essa questão toda não é simplesmente uma reforma tributária, é uma revolução tributária. Não dá. Tá? Os países que já fizeram isso, os europeus, vamos lá, fizeram no pós-guerra, né? A economia, ou seja, de alguma forma houve condições de ser feito. Então, eu sou absolutamente, eu acho que não existe condição de nós não vivermos uma democracia, porque a gente já viveu quando não era democracia e sabe como é que é a coisa. Então, por isso que a proposta ela é ousada e ela tem foco. A gente não está fazendo uma coisa do fisco, não é do fisco. Na elaboração, inclusive, já várias, a maioria das pessoas não são auditores, e a proposta, que é aquela coisa efetiva, que vai dar efetividade, que vai dar a orientação, nós vamos debatê-la sim, com segmentos organizados, vamos deixar bastante claro essa etapa que começa agora, e aqui está sendo muito, muito importante essa conversa que nós estamos tendo agora. A Dilma, vou deixar você falar, né, da questão do que não saiu. A CPMF arrecadava acho que 37, 38 bilhões de reais em 2007, acho que foi 40 bilhões de reais, hoje daria o dobro, mais ou menos, tá? Com 0,38. E se perdeu, né, quer dizer, foi aquela discussão errada, equivocada, que quem pagava a CPMF eram as empresas. Mas a grande... E aí a pergunta foi, deixaram de pagar, alguém viu alguma melhora, diminuição do preço? Não, virou lucro. Da mesma forma com as desonerações que nós tivemos de 2011, da folha de salários, virou lucro do empresário. Isso não é justo. A Previdência fica com prejuízo, fica com a conta de pagar os benefícios. Então a CPMF ela precisa voltar. Ela é um imposto que tem tudo a ver hoje com o momento que nós estamos vivendo. Tem esses defeitos, mas eu acho que a construção dela, preservando a renda mais baixa, as aposentadorias, há condição de se inscrevê-la. Já tem um candidato falando até uma fórmula, mas isso também vai fazer parte da nossa proposta, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de recriação, não com esse nome, eu acho que esse nome ficou complexo, ficou difícil, ficou marcado, mas a gente vai tratar assim, eu acho que no final vai sair da nossa proposta. Então, só retornando, essa questão do retorno, né, que eu já falei da carga, é o que efetivamente fica para a sociedade e dificulta a nossa conversa. Os serviços públicos estão deteriorados, cada vez mais, eu acho que de maneira até proposital, e a nossa proposta ela vai nesse sentido, de recuperar a condição do Estado Nacional e dos entes. Obrigado pela atenção de não ter os municípios, mas os municípios estão contemplados, né? Mesmo sabendo que são apenas uns 200 que têm máquina tributária. Esse é um dos problemas dos impostos de competência municipal. Esses impostos, a maioria, IPTU, dos 5.400 municípios do Brasil, pouquíssimos cobram, por exemplo, IPTU, ou cobram ITR. A distribuição da quota parte dos municípios. Sim, o fundo de participação. Não só, o fundo de participação dos municípios do que arrecada. A partilha. A partilha. Sim, o Pacto Federativo é uma das coisas que será tratada junto nessa proposta. Tá, eu começaria então por aí, Fábio. Na verdade não está aí nesse manifesto breve, mas está nas análises, tá? O Pacto Federativo tem a ver com repactuar mesmo o que fica para cada um. Autonomia política, não existe autonomia política sem recursos financeiros, impossível, né? O Brasil tem um problema, uma característica brasileira, que é essa competência legislativa dos municípios para tributar. Que ela é boa, né? É necessária. Por outro lado, disse Floriano, assim, quase cerca de 200 municípios brasileiros têm administração tributária. Administração tributária estruturada, tá? Cerca de 200.
Esses dados são da federação lá, dos municípios. E a realidade municipal brasileira é muito interessante, né? Os interesses, por exemplo, da Abrasf. A Abrasf é a Associação Brasileira de Secretários das Finanças das Capitais. Ela se confronta e muito se choca com os interesses, por exemplo, da CNM. Né? Porque assim, os municípios mesmo pequenos, eles não brigam para ter competência de cobrar tributo. Eles brigam para ter a receita. Porque eles não querem cobrar tributo. O poder político e econômico nos municípios, ele é muito mais visível essa relação, essa mistura, né? Então não querem cobrar tributo, poder local. As capitais sim, isso é uma outra estrutura, uma outra realidade. Mas o município, por exemplo, Pará tem 144 municípios. Quer dizer, uns 110 municípios, não adianta você quer. Não, você tem que cobrar PTU dos seus municípios. Como? Você não tem que cobrar ISS, você não cobra nada. Ele briga para ter receita transferida. Então, essa é uma coisa interessante que a gente tem que enfrentar, né? Mas é fato que a gente tem que repactuar o país. Há uma concentração muito grande de recursos na União, mas por conta de um desenho dessa doutrina da responsabilidade fiscal instaurada pela Lei de Responsabilidade 101, ela fez com que... Veja como a palavra ela tem um poder muito grande, né? Você trouxe para o âmbito dessa doutrina fiscalista o termo responsabilidade, que tem uma carga muito forte. Quer dizer, é responsável o gestor que fecha direitinho, né, os parâmetros da lei de responsabilidade, ele é responsável fiscal. O povo pode estar morrendo de fome. Ele não é chamado de irresponsável por isso. Certo? Então, essa doutrina fiscalista da austeridade fiscal, Paul Krugman lançou um artigo recentemente, o Nobel de Economia. Paul Krugman lançou... Ele pergunta, me mostre onde essa política deu certo em algum lugar do mundo, da austeridade fiscal. É o Nobel de Economia fazendo essa pergunta. Enfim, tem uma frase de um comediante americano, liberal. O cara viveu de final do século XIX, início do XX, chamado Will Rogers, comediante americano. Se atreveu até a disputar, a ser pré-candidato à presidência dos Estados Unidos. Mas ele tem uma frase lapidar sobre imposto, né? A frase dele é: qual a distinção entre imposto e morte? Eu conhecia a semelhança. A gente não escapa nem de imposto nem de morte. Mas o Will formulou a distinção entre imposto e morte. Disse ele o seguinte: é que a morte ela não piora quando o Congresso se reúne, entendeu? Então a morte não piora, né? Mas o imposto piora muito, e sempre, toda vez que o Congresso se reúne. Eu falo isso para tentar responder a Georgia. Porque o que faltou para Dilma? Na verdade, não faltou para Dilma. Não há possibilidade de reforma tributária no Brasil, de reforma de verdade, sem mobilização popular, sem força popular. Não existe possibilidade. Olha, há inúmeros, incontáveis projetos, não de reforma completa, mas de mudanças que até melhorariam o modelo, certo? Mas que não passam, são barradas no Congresso. Por causa desse Congresso, que toda vez que reúne, só não pode piorar a morte, mas o imposto ele piora sempre. Então, sem mobilização, o Fanini costumava dizer que isso é uma causa para muitos anos, e é. A gente precisa ter pelo menos uma ideia, um projeto mais global do sistema. Não pode ser uma mudança pontual. Nós temos que mudar. O sistema tributário é um sistema, e como tal, uma pecinha aqui, uma engrenagem aqui, um órgãozinho aqui, ele mexe com o conjunto. É por isso que a gente tem que mexer com o conjunto. A gente tem que ter muito cuidado, viu, pessoal? Eu falei ainda há pouco, o debate tributário no Brasil é cheio de fetiches, de mitos. Um deles, de que o problema do sistema tributário brasileiro é que ele é muito complexo. Cuidado com esse diagnóstico, muito cuidado, eu chamo a atenção de vocês. Por quê? Porque é verdade que ele é complexo, mas também não é verdade que simplificá-lo, que a simplificação é o principal remédio. Por quê? Porque a simplificação ela esconde dois problemas graves, duas armadilhas tem a simplificação. Uma delas o Raul agora propôs. O Raul simplificou. O Raul pega vários tributos que incidem sobre o consumo no Brasil
nos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, ele junta em 2. Aí eu perguntaria, ele simplificou? Sim, simplificou. Resolveu o problema? Não, piorou, vou dizer por quê. Quando ele extingue, por exemplo, PIS e COFINS, tá? PIS e COFINS são receitas do orçamento da Seguridade. São recursos da Seguridade. Quando ele desaparece com esses tributos, essas espécies, e cria um novo, sem nenhuma vinculação, o que ele fez com a Seguridade? Percebe? Cuidado. E tem um outro problema da simplificação, que é justamente, Fábio, o Pacto Federativo. Porque se ele desaparece com tributos, inclusive do município, como o ISS, e ele não resolve essa equação da partilha, ele pode fragilizar muito mais os municípios. Certo? Então, vejam, é muito... Agora sim, Daniel, eu concordo. Você trouxe a questão da pauta da reforma agrária? Não é reforma agrária. A questão da... Não é reforma agrária. O campo que você colocou em que perspectiva? O campo é tributo. Não, tá. Não, desculpa. Eu tinha entendido. A própria terra não foi dividida considerando uma divisão econômica. Não, tudo bem. Mas tem a ver também. Esse se comunica com a reforma agrária também. Né? Porque o modelo agrário no Brasil... Eu acho que a reforma agrária, não querendo entrar na sua questão, aqui no Brasil, ela não é aprofundada. A gente só não tem um problema de reforma agrária. O problema é econômico. Tá, não, tudo bem. Muito maior do que só reforma agrária. Não, perfeito. Eu tinha entendido que você tinha colocado apenas nesse contexto, mas não. Nós estamos discutindo muito ITR, viu, Daniel? ITR, nós estamos debatendo ITR. Não, a gente não entra na formação da terra no Brasil. A nossa terra é grilada. A gente não tem nem condição, viu, Daniel, de fazer isso. Então, tá? Isso não é nem que é muito importante, é fundamental, mas a gente não dá conta mesmo. Tá? A gente não vai dar conta disso. Se a gente conseguir fazer, melhorando o modelo tributário, é claro que isso que você falou é fundamental. Eu sou do estado do Pará, Daniel, você imagina. Mas pelo modelo tributário você consegue pegar a grilagem. Daniel, olha só. Eu acho assim, nós não acreditamos, para ficar bem claro para vocês, tá? Nós não acreditamos numa reforma tributária profunda. Você está falando de uma reforma tributária mais profunda. Sem guerra, Daniel, eu acho muito difícil. Sem guerra. Me conte uma experiência do mundo eu não acredito em que isso se deu. Numa solidária. Não, tudo bem, ok. Mas veja, sem uma guerra, sem um Estado, sem uma ruptura de uma dada estrutura de uma sociedade, não há reforma tributária profunda, nem reforma agrária profunda. É muito difícil. A não ser que me apontem uma experiência no mundo que tenha se dado a partir de um pacto com as elites, uma conversa. Né? As elites resolvem, entendem, se sensibilizam, não, a gente precisa mudar o modelo e vamos resolver esse problema. Né? Eu acho que isso... Bom, eu não conheço experiência no mundo. Não me parece que a do Brasil será a primeira. Então eu acho que a Dilma não fez a reforma por isso. Entendeu? Por isso. Muita gente da esquerda, lembro bem, em 2007, da esquerda, não apenas, Fábio, não conseguia defender a CPMF. Como foi contra. Não é só defender. Foi contra a continuidade da CPMF. Sem se dar conta naquele momento que estava em disputa, o que estava em jogo. Fragilizaram ainda mais a saúde pública no Brasil. Porque o dinheiro estava indo para o outro lado. Isso é conversa. Então, muito bem, você corrige, você traz o dinheiro para onde ele tem que vir. É igual a discussão de imposto, a discussão do mérito. Né? Aliás, o André Horta não é minha, não é meu, esse exemplo é dele e eu peço permissão para ele para difundir, eu acho que ele vai gostar. O André Horta é um secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte, amigo nosso, que ele coordena os secretários da Fazenda dos estados. É uma figura extraordinária, viu, Milo? É um filósofo e tal. Não, o cara é um filósofo, enfim. Ele dá um exemplo ao imposto. O Brasil, o imposto é muito alto, não tem retorno. E se não tem retorno, a gente diminui o imposto. É mais ou menos esse pensamento. Olha, é muito alto. Não, meu povo, é muito alto. A gente não vê retorno. Então, qual é a solução? É diminuir o imposto? Então, é mais ou menos. Aí ele dá a ideia do pai, da filha que estuda francês, que uma filha tira nota baixa em francês,
né, no colégio, e a outra tira só 10. Só que a que tira 10, o pai tem condição, paga um curso de francês, investe pesado, a menina estuda francês, faz um cursinho, o melhor cursinho da cidade, e vai no colégio e só tira 10 em francês, a outra não tira. E a outra pergunta para o pai, mas pai, poxa, você tem que pagar um cursinho meu para inglês. Não, você não tira uma nota alta, mas a minha colega, o pai dela paga o cursinho, mas ela tira 10. Ela só tira 10, é por isso que eu pago. É mais ou menos assim, né? Eu pago porque ela tira 10, mas eu não pago para você porque você não tira. Então, o imposto assim, não é reduzir que você vai resolver o problema da percepção. A nossa elite é muito ignorante, ela usa o SUS. Ela usa o SUS. Se um milionário qualquer for atropelado ali na rua, ele vai precisar do SUS. Nesse trânsito de São Paulo infernal, vai o helicóptero e vai buscá-lo lá. Não vai ser o plano privado dele que vai buscar. Entendeu? É a vigilância sanitária. É a Boate Kiss, que por falta de fiscalização matou os filhos, alguns filhos da elite, né? Porque não tinha fiscalização. Então, ou seja, as pessoas não se dão conta desse papel, né? Eu acho o seguinte, vou fechando aqui, mas é o seguinte, olha, vamos tentar, viu, Daniel, essa tua ideia de tentar uma plataforma aberta, vamos ver como é que a gente consegue. A gente tem todo o interesse, que fique claro aqui, todo o interesse em abrir sabe, o mais que a gente puder essa discussão. É exatamente esse o interesse que a gente tem. Porque tudo que foi feito até então nesse tema foi mais fechado, mais restrito a um grupo pequeno. A gente quer expandir, quer abrir isso. Se a gente tiver possibilidades, Daniel, você pode ter certeza que nós seremos os maiores defensores disso. Agora, a gente quer aproveitar a oportunidade do debate eleitoral. Tomara que tenha eleição, tá? Estamos torcendo muito. Acompanhe vocês todos, viu, pessoal? Acompanhe sério, acompanhe. Eu leio, acompanho o Rovai 11h30, tá? Então eu sei, leio, miro, eu sei eu sei o debate que está rolando aí, tá? Então, torcendo muito, faltam poucos meses, contagem regressiva, entendeu? Então, mas os caras estão desesperados aí, sabe? A Alckmin não sobe, não decola, enfim. Ontem eu acompanhei a sabatina, ontem não, foi na quarta, foi ontem, sabatina do Correio, não ao vivo, não, claro, mas depois eu fui acompanhando, vendo ali as falas, o que cada um pontuou. O Ciro tem falado muito em CPMF, tá? A princípio, começou com o Mauro Filho, que é um sujeito muito próximo dele, Mauro Benevides Filho, falando em CPMF, falou a princípio em 2.000, depois já subiu um pouquinho o patamar para a partir de 3.000. A gente está discutindo, não com esse nome, mas também está considerando nas nossas análises o retorno desse tipo de tributação, de contribuição para financiar também o Estado Social, tá? Mas o debate eleitoral ele é fundamental. Então a gente está pensando, começando a formular uma ideia de qual seria o formato desse debate com os presidenciados, que a gente pretende que seja em agosto. E de repente, com essa turma aqui a gente consegue formular uma ideia. Levar as centrais sindicais, por exemplo, Floriano esteve anteontem, no lançamento lá da agenda, 7 centrais, tá? Então, assim, de repente a gente consegue montar um pool, né? A gente não quer fazer aquele formato que foi feito ontem com o Correio, viu, pessoal? Não é aquilo. Não é aquilo que a gente quer, tá? A gente quer outra coisa. E a gente pode desenvolver essa ideia. De repente a gente pode estar começando aqui, né? Vamos construir em agosto sei lá, fazer um momento, fazer uma roda viva, mas é viva de verdade, não é essa que morreu já lá da cultura, não é mais viva. É uma roda viva mesmo, pegar setores jornalistas, né, pegar os blogueiros, as centrais sindicais, entidades de classe. Olha, o COFECOM, Conselho Federal de Economia, apoia o nosso projeto. Pô, então tem o COFECOM, tem a Oxfam que apoia, o Instituto de Justiça Fiscal, né, o pessoal do Fórum Nacional pela redução da desigualdade, que nesse fórum tem a CNBB, enfim, de repente a gente organiza para agosto, marca uma data com antecedência para discutir. A gente pode colocar no centro essa questão tributária, mas é claro que ela não é uma questão exclusiva, tem que ser uma pauta mais ampla. Mas, pessoal, a questão tributária ela é muito estruturante, ela é fundamental, está em jogo o desmonte do Estado.
brasileiro. E ele passa pelo desmonte do sistema tributário. Enfim, então é isso que a gente quer propor e já agradecer imensamente aí esse espaço extraordinário e o prazer e a alegria de conhecer vocês aí. Já sou fã de vocês, viu? É o seguinte, gostaria de agradecer muito, Charles, Floriano. Acho que foi um debate, 2 horas de papo bastante rico, bastante rico. 1.300 e poucas pessoas acompanharam, não é isso? Visualizações no Face. Né? O vídeo vai estar disponível, quem puder reproduzir o vídeo desse debate, eu acho que é muito interessante. Eu passei para a Joana, na preparação dessa atividade, passei para a Joana 18 veículos dessa mídia alternativa entre sites e blogs. Nós estamos aqui com 11, né? 7 não puderam estar aqui conosco hoje. Agora, de qualquer forma, isso está na mão de vocês. Eu acho que seria muito interessante vocês estarem alimentando essa turma toda com informação. Vocês estão com contato desses 18 veículos, né? Então, GGN, Conversa Fiada, Fórum Vermelho, né? Jornalistas Livres, Nocaute, o que vocês puderem. Vocês já estão com todos os endereços lá com vocês, está lá com a Joana. O que vocês puderem alimentando essa turma vai ajudar um bocado. Agradecer demais a participação de vocês aqui, tá ok? Agradecer a todo mundo, fechamos o boteco.